Hi there! Vamos para mais uma aula. Eu sou a professora Cristiane Mourão e vamos verificar a aula do dia? Vamos lá. A aula é a aula 21, revisão e avaliação. So, let's get started. Hi there! Let's review! Oi, gente, vamos fazer revisão. Eu trouxe para vocês aqui no início da aula os pronomes do caso reto na língua inglesa, que são os subject pronouns. Na língua portuguesa nós temos ele, eu, ele, nós, vocês, certo? E na língua inglesa, quais são os pronomes que são equivalentes aos nossos pronomes na língua portuguesa? Vejam comigo. Que eu tenho aqui, por exemplo, no primeiro, ele. Como é que eu digo ele em inglês? Vejam, que ele é he, tá bom? Ele é he, ok? E ela, como é que eu falo ela? Ela em inglês é she. Vão repetindo aí, tá bom? Então, ele é he, ela, she. Nós, como é que eu falo isso em inglês? Nós em inglês é we, ok? Eles. Esse eles aqui é usado para mais de uma pessoa, tá certo? Então, eles em inglês será o they. Eles ou elas, tá, pessoal? Na língua inglesa nós temos menos pronomes que na língua portuguesa, então fiquem atentos. Eu, como é que eu digo eu? Vou usar aqui a palavra I. Não esqueçam que essa palavra é bem curtinha e eu sempre escrevo ela com letra maiúscula. Nada de escrever eu danço, eu estudo com letra minúscula em inglês, não, tá? I maiúsculo, sempre. Você é you, tá? Ele ou ela, para o que não é pessoa. Anotem aí essa informação que é típica da língua inglesa. O ele ou ela, ele é diferente. Eu não vou usar she nem he para o que não é pessoa. Eu vou utilizar o it. It é um pronome bem curtinho que quer dizer ele ou ela, mas não para a pessoa, ok? E por que eu repeti mais uma vez a palavra you, professora? O pronome you. Porque o you tanto pode ser vocês, você no singular, ou vocês no plural. Dá para diferenciar um e o outro pelo contexto, ok? Vamos agora praticar exemplos aqui dos pronomes. Let's go! Então, he, she, we, they são os pronomes, né? I, you, it e you de novo, como vocês. Como é que eu uso na frase cada pronome desses? Let's go! Observem que eu tenho aqui a personagem, né? A personagem Dani. Vamos ver o pronome que eu vou utilizar para falar dela aqui? Pay attention. Vejam o seguinte. Ok, eu tenho, vamos lá? Is a student. Observem que essa oração não tem o sujeito, não tem ali um pronome funcionando. Então fica difícil, ficaria terrível se não existissem os pronomes, porque is a student é um estudante, é uma estudante, não dá para entender o que está sendo falado aqui, não dá para saber quem é, por isso que eu vou usar um pronome. E o pronome que eu vou utilizar para completar essa oração aqui será o seguinte, vamos ver. She is a student. She is a student. Ok? Eu utilizei o she porque eu estou me referindo a ela, tá bom? Então, ela é estudante. She is a student. E aqui o pronome do caso reto, aqui no caso o subject pronoun, ele está funcionando como sujeito da oração e ele pode ser substituído também. Ao invés de dizer she, que é ela, eu posso usar o nome dela. Vejam, ficaria assim. Dani is a student. E a minha oração não perderia o sentido. Vejam que she é ela, o pronome, eu não sei quem é ela, não defini, é muito vago. Ela quem, tá bom? Mas eu poderia utilizar o mais específico dizendo o nome. Nunca usem she, Dani. Dani, she. Não pode. Ou você usa o pronome mesmo, ou o nome próprio, ok? E quando forem eles, vejam. Aqui eu tenho duas pessoas, o Solomon e o
Pedro. Como é que ficará aqui a minha oração? Vamos lá. Swim in the river. Swim in the river, tá? Nadam no rio. Quem nada no rio? Aqui não ficou claro essa informação da minha oração. Quem nada no rio? Porque tá faltando o quê? Um pronome. Vamos ver qual é o pronome que vai completar? They. Porque eu estou me referindo a duas pessoas, certo? Se eu tiver duas pessoas, 3, 4, 1 milhão, aglomerações, eu vou utilizar o they, tá? Que ele indica uma grande quantidade de pessoas, ok? E aqui esse they é para tudo. Pessoas, lugares, objetos, animais, planetas, ok? Não tem diferença. E they para plurais, ok? Eu poderia substituir esse pronome que acontece muito, a substituição. Eu usaria o quê? Se eu não utilizasse o they ali, o pronome. Vamos ver. Eu utilizaria o nome dele. Solomon and Pedro swam the river. Solomon and Pedro swam in the river. Que é a mesma coisa aqui de cima, só que eu não usei um pronome. Eu usei aqui o quê? Um substantivo. 2 substantivos próprios, que no caso são os nomes dos personagens, ok? Então dá para fazer essa troca aí na hora de trabalhar o uso dos pronomes, tá bom? Vejam aqui comigo um outro pronome bem interessante, fiquem atentos. Temos aqui a Potira e a seguinte oração. Eu poderia dizer I speak English, you speak English, mas vamos ver como é que ficou essa oração. Olha a Potira dando hi, né? Ela está dizendo aqui oi em inglês. E a oração que eu tenho aqui será we speak English. We speak English. Eu e a Potira. Eu estou incluindo a Potira. Eu não disse I speak English, só eu. Eu estou incluindo a Potira, tá? Quando eu falar nós, me referir a nós em uma oração, eu vou usar o we na minha frase. We speak English. We speak English. Nós falamos inglês. Mas eu vou fazer uma substituição, que isso aqui é bem típico de avaliações, tá, gente? Essa substituição, tá? Vejam comigo. Aqui, ó, eu vou substituir o we por Potira and I. Sempre ao contrário, na verdade, ou a que se refere, mas fiquem atentos que saber fazer essa troca é bem importante para as avaliações que vocês vão fazer um dia, tá bom? Substitui aí os pronomes, a quem ele se refere na oração, no caso, tá bom? Vejam que eu estou usando aqui Potira and I speak English. Potira and I speak English. A Potira e eu falamos inglês, tá? Sempre que vocês forem substituir o we, todas as vezes eu vou incluir o nome de alguém e a palavra I, eu, tá? Potira e eu, que quer dizer nós. Sempre, tá, gente? Usando o we na oração, vamos substituir por um pronome, por um substantivo. Eu vou retirar o pronome ali do caso reto e substituir por um substantivo próprio, ok? Let's go! Vamos ver o próximo. Aqui eu tenho ainda sobre os pronomes. Vejam que eu estou trabalhando agora só com um personagem, né? Que no caso é o Pedro. Likes tucunaré. Aqui no meu parêntese está pedindo ele, né? Qual é o pronome da língua inglesa do caso reto que eu vou utilizar para substituir, né? Para completar, na verdade, certo? Será o ele. He likes tucunaré. He likes tucunaré, tá? He likes tucunaré. Por que eu usei ele? Porque eu tenho aqui um personagem que é um menino, tá certo? Por isso eu utilizei o he. He likes tucunaré. Mas eu quero substituir esse he pelo substantivo próprio. Qual é o nome dele? Pedro. Por isso eu vou substituir, eu vou tirar o he e acrescentar o nome dele. Então, Pedro likes tucunaré. Pedro likes tucunaré. Ok? Vamos ver ainda mais exemplos. Aqui, gente, dog. Dog não é pessoa, tá bom? Apesar de que às vezes a gente considera nosso bichinho de estimação como membro da família, tá bom? Mas vejam aqui que eu tenho is a dog e Manaus. 2 substantivos que não são pessoas.
Isso tem na língua inglesa, essa diferença no uso dos pronomes, tá? Eu poderia dizer em português perfeitamente, ele é um cachorro. Olha ali, aquele bichinho é um cachorro, né? Tudo bem. Mas em inglês eu não vou utilizar o he, que é para pessoa. Eu vou usar o it, tá bom? Então, it is a dog. It is a dog. É um cachorro. Ele é um cachorro, tá bom? Manaus is a beautiful city, but it's hot. Então, Manaus é uma cidade bonita, mas ela é quente. Ela. Sabemos que Manaus não é uma pessoa. Por não ser pessoa, eu não posso usar she para Manaus. Mesmo que em português eu fale Manaus como um substantivo feminino, tá bom? Então, she não caberia aqui. Eu vou utilizar o quê? It. Manaus is a beautiful city, but it is hot. But it is hot, ok? But it is hot. Mas ela é quente, alright? Percebam aqui que eu estou sempre fazendo a substituição dos pronomes, tá? Porque é algo comum em avaliações, ok? Agora, are smart. Are smart. Temos aqui have books. Have books. Ok? Eu poderia usar aqui we are smart. Nós somos espertos, inteligentes. Vocês são. You are smart. Eu poderia usar o I, ok? A mesma coisa aqui. I have books. Vamos lá. They have books. Eles têm livros. Nós temos livros. We have books. Você ou vocês têm livros. Alright? Então, pronomes aqui do caso reto, como eles funcionam. Sem esses pronomes, a oração ela fica sem sentido, tá bom? Porque elas têm ação nessas orações. Por isso que eu preciso de um sujeito. Agora vamos responder esse pequeno texto usando os pronomes. Aqui é um pequeno quiz, tá? Quiz é um teste. Vamos lá. Eu tenho o seguinte. Dani is a student. Então, Dani é uma estudante. O pronome que eu utilizaria para me referir a Dani será qual mesmo, gente? She, tá bom? Para não repetir Dani, Dani, Dani o texto inteiro, tá bom? Então, Dani is a student, she is 18. Então, Dani é estudante, ela tem 18 anos. Agora, eu já mudei aqui o sujeito, tá bom? Eu tô falando de Julia and Solomon, duas pessoas. Qual é o pronome que eu vou substituir os plurais? Então, Julia and Solomon are her friends. Para substituir esses pronomes, esses sujeitos aí, eu vou utilizar o they. Ok? Eles. They are students too. Eles são estudantes também. Julia is from the USA. Então, a Julia é dos Estados Unidos. Agora, eu estou falando da Julia. Prestem atenção. Qual é o pronome que eu vou usar para substituir Julia? She. She is American. Ela é americana. And Solomon is from South Africa. Solomon é ele, tá bom? Qual é o pronome equivalente ao Solomon? Será o he. He is South African. Então, ele é sul-africano. Julia and I have a dog. Prestem atenção aqui nessa situação aqui. Julia and I. Então, Julia e eu. Sempre que surgir a palavra I juntamente com outros nomes, eu vou usar esse aqui, tá? Esse pronome para substituir, tá bom? We. We play with it every day, ok? Então, Júlia e eu temos um cachorro. Nós brincamos com ele todo dia. Esse it substituiu aqui a palavra dog, tá bom? Nós brincamos com ele todos os dias. Quem é que ama a brincadeira? É o dog. E eu vou substituir por it, porque em inglês nós não utilizamos o he para o que não é pessoa. Ok? E aqui então fica it loves it. It loves it. Certo? Agora uma questão que é muito frequente em avaliações externas, concursos, tá bom? Vejam,
Substitua os termos em destaque pelo pronome pessoal adequado. Agora que eu expliquei para vocês, né? Acredito que ficou bem mais fácil. E eu tenho esse termo aqui. Paula is one of my best friends. Paula is one of my best friends. Então, a Paula é uma das minhas melhores amigas. Qual pronome que é equivalente a Paula, que eu vou substituir mesmo? Será o she. Porque she é ela, tá bom? Paula é ela, she é ela e assim por diante. Certo? Vamos relembrar um pouquinho agora sobre leitura rápida. O que a gente pode fazer para ter uma leitura mais rápida, mais eficiente, ok? Vejam, aqui ó, eu tenho um texto, certo? O que você vai fazer quando você se deparar com qualquer texto em inglês? Vai pegar um dicionário, tradutor? Não, né? Você vai usar os recursos que você já aprendeu, que fazem parte das técnicas de leitura e todo o seu conhecimento prévio sobre a língua inglesa, ok? Vão analisar os títulos, palavras cognatas, outras palavras cognatas aqui desse texto, ok? Families, quase todo o título tem palavras cognatas. Vocês também vão verificar imagens. As imagens também nos ajudam a entender sobre o que trata o texto, ok? Mas me deparei com um texto em língua inglesa, o que eu faço primeiro mesmo? Primeiro você vai lá na pergunta, marca a alternativa que apresenta o assunto do texto, certo? Então, para saber o assunto do texto, sempre voltem lá para o título, para as imagens, verifiquem as palavras cognatas, tá? Porque é importante usar todo o conhecimento de vocês para tentar ter uma leitura mais efetiva, né? Que funcione, que ajude mesmo e rápida, ok? Então, qual é o assunto mesmo? Voltando lá para tudo, seria os impactos do vício das mídias sociais nas famílias. Essa seria a resposta, ok? Continuando aqui sobre leitura específica, analisem os títulos, não esqueçam dos títulos, imagens, palavras cognatas, e aí que vocês devem correr ali para a pergunta, a primeira coisa que a gente faz, né? Não é parar e ficar lá no texto, não. Eu vou ficar aqui nesse texto, ok? Não. Então, você vai fazer o quê, né? De acordo com o texto, é correto afirmar que... Vamos ver. O que é correto afirmar? A tecnologia não interfere na interação social, tá? O uso excessivo de telas causa afastamento entre as pessoas, ok? Vamos lá. Estudos apontam que os pais não utilizam muito as telas. As crianças não são afetadas pelo uso excessivo de telas. Então, olhando lá as imagens, o título, palavras cognatas, todo o conhecimento gramatical, conhecimento sobre os assuntos atuais também. O que a gente marcaria aqui, né? Será que a tecnologia não interfere? Nós sabemos que sim. A Bi, o uso excessivo de telas causa afastamento entre as pessoas? Ok, então seria a letra B, tá? Porque nós estamos por dentro desse assunto, certo? E a gente sabe que existem muitos debates, discussões acerca desse tema, né? O uso excessivo de telas por parte de todo mundo. São os pais, são os adultos, as crianças, todo mundo atualmente está muito focado, né, em telas, gastando muito tempo da vida em telas, certo? Agora vamos ver um pouco sobre os imperatives, tá? Porque enquanto nós estamos aprendendo as técnicas de leitura, estratégias e palavras cognatas e palavras que não são cognatas, falsos cognatos no caso, né? Tem várias técnicas que nós não podemos esquecer a gramática, porque ela é cobrada, tá bom? Ela está ali em todas as avaliações, tudo tem a questão gramatical, né? Os tempos verbais, e a gente precisa aprender. Vamos ver um pouquinho sobre os imperativos agora. O que seriam os imperativos, né? Sabe quando você precisa fazer um pedido, dar uma sugestão, um conselho, uma dica, uma orientação, uma sugestão, né? Ou uma ordem para alguém, ó, ordem que lembrando das mães. O que a gente vai usar em inglês? Nós vamos usar o imperativo. Como ele funciona?
Vamos relembrar aqui um pouco sobre os imperativos. Vejam aqui o texto, tá? Family traditions, examples around the world. Ainda temos, né, textos, porque assim, gente, todas as provas de concurso, vestibulares, Enem, tudo são textos. Então, vamos se acostumando a sempre trabalhar com textos e sempre com assuntos muito, muito atuais. E esses são os assuntos mais falados atualmente, tá bom? Então, family traditions e a questão da gente que está perdendo muita coisa por conta do uso excessivo de telas. E aqui eu trouxe um texto para dar exemplo de o que nós podemos fazer para resgatar nossas tradições, né? E se unir mais à família, tá bom? E aqui eu vou apresentar um pouquinho sobre os imperativos. Vamos lá. Aqui eu tenho algumas dicas, sempre começando com o verbo. Fiquem atentos aos verbos, tá bom? Have, visit, são os verbos que eu tenho para mostrar para vocês, tá? Vejam que eu destaquei eles. Agora vamos trabalhar eles com mais calma, ok? Vejam aqui. Como é que vai funcionar a questão do imperativo nas orações? Observem. Aqui, lá do meu texto, destaquei. O título é algumas ideias do que você pode fazer para se aproximar mais da família, ok? Vejam que eu tenho make. Eu vou destacar aqui o verbo make, mais destacado ainda do que ele já estava ali, né? Para que vocês possam perceber que no imperativo eu vou utilizar logo um verbo. Não existe sujeito no imperativo. Não tem you, he, she, it, não existe sujeito aqui na minha oração, tá bom? Porque é típico do imperativo essa questão de começar com verbos, ok? Verbos, certo? Então, make é como se estivesse dando uma dica. O que a gente pode fazer para se unir mais à família? Make homemade gifts for Christmas or birthday. Verbo. Vamos para number 2, que é a próxima dica que eu estou dando para vocês aqui. Aqui no caso são dicas, conselhos, sugestões. Às vezes tem ordem, faça isso, tá bom? Então, go hiking. Esse verbo foi destacado porque eu estou indicando para vocês que eu estou dando uma sugestão, que aqui é o imperativo. Então, fazer caminhadas ou trilhas no mesmo lugar ou mesma hora. Vamos para o number 3? Vejam, o number 3 é o seguinte. Number 3, have a movie night. Faça uma noite de cineminha, né? Se reúna ali com a família, façam pipoca. Então, aqui eu estou usando o imperativo também, não tem sujeito. Eu já inicio com o verbo e esse verbo não tem nenhuma modificação. Ele é na sua forma base, ok? A 4, visit the same restaurant. Aqui eu estou usando também imperativo e eu tenho o meu verbo na sua forma base, tá bom? E a forma negativa? Como é que eu vou dizer não faça isso, né? Também existe a forma negativa. Vejam comigo. Na forma negativa, vocês vão acrescentar a palavra don't, tá? O verbo não vai precisar de modificação também, certo? E daí que fica assim. Don't spend much time on social media. Aqui, ó, don't spend, don't use. Esse don't que vem no início quer dizer não, tá? O don't, ele foi abreviado, tá, gente? Ele foi reduzido, porque na língua inglesa, tanto na escrita informal, tá? Quanto na fala, é muito comum reduzir e juntar essa palavra aqui. Você vai reduzir ela em uma só, tá bom? Usando este sinal aqui, que é o apóstrofo. E é típico da língua inglesa, tá? E esse don't quer dizer do not, tá? Mas as pessoas não vão falar do not, vocês não vão ouvir elas falarem isso. E nem escrever, é muito raro elas escreverem a forma completa. Então, se acostumem aí com as formas abreviadas e reduzidas, ok? Vejam que o don't, ele vai iniciar a minha oração e aí eu vou usar o imperativo na sua forma negativa, certo? Vou finalizando agora a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham compreendido.